Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Nosso vídeo de hoje aí com notícias exclusivas aqui que a gente vai estar trazendo em primeira mão, referente aí a contratações, reforços aí. O Vasco fechou mais um reforço para a próxima janela de transferência. A gente vai trazer para vocês todos os detalhes de quem é esse jogador, de onde ele está chegando, qual a posição que ele vai estar aí ajudando o Vasco no restante da temporada. Vamos falar muito também sobre a busca de Pedrinho e Felipe pelos retornos de Alan. Vasco tentando dar uma rasteira no Botafogo aí nesse finalzinho aí de junho, né? Tentando que o pré-contrato do Alan com o Botafogo seja rompido. Então a gente vai trazer todos os detalhes dessa negociação. Vamos falar também sobre a possível volta do cria Thales Magno. Pois é, ontem tivemos a informação que o Felipe e o Pedrinho entraram em contato direto com o New York City, tentando aí o retorno do cria juntamente com os outros que já estão chegando. Vamos falar muito sobre a situação de Felipe Coutinho, Souza e também de Alex Teixeira. E óbvio, vamos falar um pouco aí sobre a situação de novo treinador, porque tem um nome que está ganhando muita força dentro de São Januário e infelizmente é um nome que não agrada a muitos torcedores do Vasco. Então vou explicar um pouco aí sobre a situação do Fernando Diniz e também vamos falar sobre a partida dessa quarta-feira. A gente não pode esquecer, quarta tem Bahia e Vasco fora de casa, o Vasco precisando mais ainda de uma vitória aí para dar aquele salto gigante na tabela, dar aquele alívio para o elenco e para nós torcedores. Então a gente vai trazer todos os detalhes desse jogão que acontecerá quarta-feira lá na Fonte Nova às 9h30 da noite, horário de Brasília. Então, primeiramente quero convidar você que é vascaíno, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Por incrível que pareça, mais de metade da galera que assiste os vídeos aqui, mais de 50% de todo mundo que assiste os nossos vídeos diariamente não é inscrita no canal, e eu não sei o motivo, eu não consigo entender o porquê. Então fica aí o convite para você se inscrever lá embaixo aqui do nosso vídeo. Se você está assistindo ele com o seu celular deitado, vira ele em pé, vai ter um botão vermelho bem grande. Se você por acaso não sabe ler e escrever, não tem problema, um botão vermelho grandão que fica lá embaixo, você clica nele, automaticamente você já fará parte aqui da nossa família do canal Mário Coelho Vasco. Mas não para por aí, peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha no vídeo, deixando aquele like, e você que puder ajudar ainda mais aqui o nosso trabalho. A gente vem pedindo aí doações de qualquer valor, né? Doação de R$1, 5, 10, 20, 50, 100 reais. As doações mais comuns aí são de 10 e 20 reais. Lembrando que todo mundo que está doando, além de ajudar o nosso canal a seguir fazendo a cobertura de tudo que acontece no dia a dia do nosso clube, também participa de sorteio de camisas. Todas as noites, toda noite, a gente sorteia 2 camisas iguaizinhas essa daqui e mais uma camisa oficial do Vasco que a gente sorteia todo domingo para a galera que está fazendo as doações. Então quem puder dar aquela moral, qualquer ajuda é bem-vinda. Se você só puder doar 50 centavos, R$1, tá bacana. Lembrando que quanto mais você doar, maior será as suas chances aí de levar uma camisa dessa daqui e uma camisa oficial de jogo do Vasco para sua casa. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando do jogo dessa quarta-feira, né? O Vasco treina agora pela manhã, lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, né? Sendo aí essa última preparação para o jogo de amanhã. Quem será reavaliado nesse treinamento de hoje de manhã serão Dimitri Payet, Hugo Moura e Lucas Piton. O Payet que está se recuperando de uma lesão na coxa direita, né? A gente não sabe ainda se terá ou não condições de ser relacionado. A gente vai saber isso já para hoje à tarde. A gente vai trazer essa informação para vocês em primeira mão. Em relação ao Lucas Piton e Hugo Moura, que saíram no último jogo ali com dores, né? Parece que não serão problemas, né? Eles treinaram ontem normalmente, hoje provavelmente vão treinar. E se tudo tiver ok, se tudo tiver ali certinho, os dois serão titulares nesse jogo de amanhã. Pelo que a gente pôde apurar, apesar do Rafael Paiva ter aí o retorno do Vitor Luiz, do Galdames e do Zé Gabriel, nenhum dos três deve ser titular. Inclusive, o Vitor Luiz, que foi titular há 2 jogos atrás, sequer deve ser relacionado, né? Depois da bela apresentação do Leandrinho, que entrou no último jogo com direito a gol ali, tudo na vaga do Lucas Piton, quem deve ser o reserva na lateral esquerda deve ser o Leandrinho. Em relação ao time que vai a campo, muito provavelmente a gente deve ter aí a mesma equipe. O Rafael Paiva, que vai comandar o time aí nessa quarta-feira, deve repetir a mesma escalação. E digo para vocês,
pela primeira vez nessas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai conseguir manter o mesmo time de uma partida para outra, que eu acho excelente, tá? Eu acho ótimo aí você dar sequência e encaixar o time. Então, o time que deve ir a campo para encarar o Bahia deve ser o Léo Jardim no gol, nas duas laterais, Lucas Piton na esquerda e o Paulo Henrique, o PH, na lateral direita, dupla de zaga com o Maicon, que foi criticado no último jogo, mas se sobressaiu, conseguiu aí assegurar, né, que o sistema defensivo fez um bom jogo, e ao lado dele o João Vitor aí, que entrou muito bem, trazendo disposição, saída ali de jogo muito bem, né, com a bola no pé. Então a dupla de zaga deve ser aí a mesma da última partida. O meio de campo com Hugo Moura, jogou muito contra o São Paulo, Matheus Cocão, que também foi bem ali, principalmente no segundo tempo, e o nosso Guilherme Estrela, né, que estreou com o pé direito, com gol, fazendo uma grande atuação, será ali o camisa 10, né, joga com a 14, mas deve ser ali o grande homem de criatividade no meio de campo do Vasco. E lá na frente, Adson caindo pelo lado direito, David caindo pelo lado esquerdo e Pablo Verratti centralizado, né? Nosso homem-gol que tá com sede de gol, quer voltar à artilharia do Campeonato Brasileiro e tá aí querendo fazer gol nessa quarta-feira. Lembrando que do outro lado teremos um adversário muito complicado, né? O Bahia vem de goleada contra o Cruzeiro, tá na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, tem um meio de campo que, na minha opinião, é um dos melhores meios de campos aí do futebol brasileiro na atualidade. Então não teremos vida fácil, mas não quer dizer que o Vasco não pode sair lá de Salvador, né, lá da Fonte Nova, com um bom resultado, né, com uma grande atuação dentro de campo, quem sabe aí arrancando um empate, que não seria tão ruim assim, e quem sabe sonhar até mesmo com uma vitória aí dos Gigantes da Colina diante do tricolor baiano. E queria lembrar, galera, que na quarta-feira, dia de jogo do Vasco contra o Bahia, a nossa parceira do canal, a BetWinner, mais do que nunca quer premiar você que tá aí do outro lado, você que é vascaíno, que acompanha o nosso trabalho, vai estar ganhando aí, ó, até 10 mil reais. A gente vai estar dando prêmios aí para 10 vencedores, serão R$1.000 e uma camisa oficial de jogo do Vasco aí para cada um de vocês. Então quem quiser participar tem que correr, tá? Tem que acelerar, estar cadastrado no site da BetWinner. Se você já está cadastrado pelo nosso link que está lá embaixo no primeiro comentário fixado, você já está participando. Se você não se cadastrou, primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, clica no link, faz o cadastro e não para por aí. Se cadastrando, além de participar do sorteio, você ganha R$300 de bônus e mais 130% em cima do seu primeiro depósito de qualquer valor acima de R$10. Então não perca tempo. Sabe o que eu faço? Eu pego 5 e-mails diferentes, cadastro em 5 e-mails diferentes para poder aumentar as minhas chances, porque eu participo também, tá? Só avisando vocês. Então corre lá, pega o seu e-mail da sua mãe, da tua namorada, da tua tia, da tua prima, bota todo mundo para participar, sua chance aí vai ser bem maior, beleza? Bora agora falar sobre treinador, tá? Situação de treinador tá pegando muita gente de surpresa, né? Quando foi anunciada ali a saída do Álvaro Pacheco, né, demissão que aconteceu de forma correta por parte do Pedrinho da comissão técnica, muito se imaginou que o Ramon automaticamente iria assumir o cargo pela questão dele ter contrato com o Vasco, até hoje a rescisão não ter sido oficializada, por ele já conhecer o elenco, ter participado da montagem, né, desse elenco no começo do ano. Porém, parece que existem algumas resistências dentro do elenco do Vasco, à volta do Ramon e do Emiliano, e existem resistências de pessoas próximas ao Pedrinho aí, em relação à volta da dupla argentina ao Vasco da Gama. E ontem, com a demissão do Fernando Diniz, lá do Fluminense, o Fernando Diniz vem ganhando muita força dentro dos corredores de São Januário. E você vai falar, pô, Mário, Fernando Diniz não tem como trabalhar no Vasco com esse elenco. E eu concordo com você, tá? Só deixar claro. Porém, por outro lado, a gente não pode esquecer que esse atual elenco do Vasco, ele vai sofrer uma reformulação gigantesca agora nessa janela do meio do ano. A gente está falando ali no mínimo por baixo de 7 ou 8 contratações que irão chegar para poder ajudar aí nessa oxigenação e saídas de jogadores. Então a gente não pode esquecer que o Pedrinho está preparando um elenco totalmente diferente para o restante da temporada. Ou seja, poderia o Fernando Diniz se encaixar com esse novo grupo, com esses novos jogadores que vão chegar ao Vasco da Gama. A gente não pode esquecer, Fernando Diniz, ele foi escolhido para treinar a seleção brasileira, que ano passado ele ganhou o maior título do nosso continente, que é a Libertadores da América, com o elenco do Fluminense, que não era também lá essas coisas. Esse ano o trabalho dele não deu certo no Fluminense, mas é um cara que a gente tem que realmente ter muito respeito, já trabalhou no Vasco da Gama, muita gente dentro do Vasco gosta do Fernando Diniz, e digo mais, o Pedrinho
e o Felipe. Os dois são apaixonados pelo Fernando Diniz, já trabalharam com o Fernando Diniz numa passagem dele no começo da carreira pelo Audax. E o Pedrinho, numa entrevista que ele deu recentemente, num podcast aqui no YouTube, ele falou: Fernando Diniz é o cara, é um cara que tem muita mentalidade vencedora, é um cara que acredita no trabalho dele. Eu vou falar para vocês, não duvidem se o Fernando Diniz for a bola da vez, for aí o escolhido pelo Pedrinho para assumir o comando técnico do Vasco. E digo mais, tá? O Rafael Paiva, que hoje está no comando do time interinamente, provavelmente faria parte aí diretamente desse trabalho junto com o Fernando Diniz, né? O Rafael Paiva seria ali o assistente técnico, seria o cara para poder passar para o Diniz jogadores que ele conhece, onde os jogadores atuam numa qualidade mais alta. Então essa dupla aí podendo ser feita aí para comandar a equipe do Vasco. Então provavelmente até o final de semana a gente deve ter o martelo sendo batido e o novo treinador do Vasco assumindo aí já para o jogo contra o Botafogo ou para a partida seguinte do Campeonato Brasileiro. E agora falar de mercado da bola, né? Vamos falar do que interessa aí, que é contratação, reformulação do elenco, né? E ontem tivemos a informação que o Vasco fechou a terceira contratação agora para essa janela. A primeira e a segunda vocês já sabem, né? Alex Teixeira e Souza, tudo certo, os dois aí já acertaram base salarial, já acertaram tempo de contrato, só não foram anunciados, só não foram apresentados pela questão do Coutinho, né? Estão apenas esperando ali o Coutinho, ó, canetar. Então a gente vai falar já sobre isso, mas ontem à noite, informação trazida pelos nossos amigos lá da plataforma X, Papo na Colina, trouxeram em primeira mão que o Vasco aí fechou a contratação do atacante Emerson Rodrigues. Não é brasileiro, tá? Já deixar claro para vocês, é um atacante colombiano de 23 anos, 1,74 m, que atua pelo lado direito de campo, tá? Um jogador muito ágil, muito veloz, que tem muitas características ali de levar a bola na linha de fundo, mas também sabe fazer gol. Ele é um jogador que pertence ao Inter Miami, né, time lá dos Estados Unidos. Ele estava emprestado agora no começo do ano ao Milionários da Colômbia. Inclusive jogou a Copa Libertadores, fez 2 partidas contra o Flamengo, uma aqui no Maracanã e outra na Colômbia. E parece que o Vasco fechou aí a contratação do Emerson Rodrigues até o final agora de 2024 por empréstimo com a opção de compra. Um jogador muito jovem, um jogador com potencial, não chega para ser titular absoluto, não chega para a gente fechar aeroporto, mas uma contratação pontual, justamente para uma das posições mais carentes hoje do elenco do Vasco, que é ponta de velocidade, ponta agudo, ponta que leva a bola na linha de fundo para poder municiar o Pablo Verratti lá no ataque. Então informação aí importante, terceira contratação, né, do Vasco aí para essa janela, Emerson Rodrigues. Vou deixar nos comentários aqui do nosso vídeo um link para quem quiser dar uma olhada, ver um pouquinho mais sobre o jogador, né, conhecer o atleta aí, Emerson Rodrigues, que chega aí provavelmente ao Rio de Janeiro já na semana que vem para poder assinar contrato e dar início aos treinamentos aí juntamente com o restante do elenco. Falar agora sobre outro atacante e esse velho conhecido da torcida vascaína porque é cria da base do Vasco, Thales Magno, né? Outro que pode estar voltando para o clube, né? O Thales Magno, que foi vendido do Vasco para o Grupo City há 2 ou 3 anos atrás, viveu um ótimo momento lá no New York City, né? Na Liga dos Estados Unidos, porém, no começo desse ano, o Thales acabou tendo uma lesão ligamentar no joelho, ficou fora de praticamente 10 jogos, né, da Liga Americana lá de futebol. E a informação que a gente obteve ontem à noite, informação trazida pela rapaziada do GE, é que o Felipe e o Pedrinho fizeram contato direto com os executivos lá do New York City, buscando aí um empréstimo com opção de compra do Thales Magno. Negociação muito similar ao do Emerson Rodrigues, né? O Thales, hoje, o passe dele está avaliado em 10 milhões de euros. Parece que o New York City até aceita negociar, mas quer vender o jogador. O Vasco já disse que comprar não vai, até porque é um investimento de alto risco, um investimento de altos valores. O Vasco tem interesse, sim, no empréstimo com a possibilidade de compra. Se o Thales chegar, se desempenhar, fizer um bom término de Campeonato Brasileiro, talvez o Pedrinho poderia correr atrás aí da grana para comprar o jogador. Então, interesse existe, interesse aí realmente que pode se transformar em mais um cria voltando para São Januário, né? Além de Alex Teixeira, além de Souza, Coutinho, que também tá voltando, o Thales pode ser mais um aí retornando para o Gigante da Colina, né? Lembrando que o Thales ele joga pelo lado esquerdo de campo, lado contrário do que joga o Emerson Rodrigues, né? Muita gente perguntando, pô, mas vai trazer o Emerson e o Thales? Cada um joga de um lado de campo, né? O Thales cai mais pelo lado esquerdo e o Emerson Rodrigues cai mais pelo lado direito. Agora falar de Alan. Pois é, rapaziada, a situação de Alan, por incrível que pareça, pode acabar se transformando em uma touca, em uma rasteira do Vasco para cima do Faísca, para cima do Botafogo. A situação do Alan é complicada. Ele tem um pré-contrato
assinado com o Botafogo. Esse pré-contrato foi assinado já há mais de 6 meses. Na ocasião, a 777 ainda geria o futebol do Vasco e não foi atrás do Alan. O Alan queria voltar para o Vasco, porém a 777 não correu atrás, fez pouco caso, não se interessou e acabou assinando esse pré-contrato com o Botafogo, né? Acabou ali acertando aí que viria jogar no futebol brasileiro agora a partir do mês de julho no nosso rival no Botafogo. Porém, o Alan, há mais de um mês, já está treinando aqui no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, e ele vem treinando com quem? Com Coutinho, com Alex e com Souza. Treinamentos ali particulares com personal trainer. E aí, ó, Coutinho, Alex e o Souza começaram aqui, ó, no ouvido do Alan. Rompe esse contrato, conversa com o John Textor, vem pro Vasco, vem ser feliz com a gente, vamos reeditar a dupla aí lá no Vasco da Gama. E aí o Alan começou a ficar baqueado, começou a ficar ali emocionado e parece que o Pedrinho e o Felipe entraram na jogada. O Felipe que jogou com o Alan naquele time de 2011, 2012, né? O Felipe estava naquela época no elenco, né? E parece que os dois aí agora nesse momento realmente estão indo a fundo aí nessa possibilidade do Alan conseguir convencer o John Textor, conseguir convencer o Botafogo a liberá-lo, né, de forma definitiva desse pré-contrato. Se o Botafogo não liberar, o Edmundo, né, nosso querido ídolo aí, ontem trouxe uma informação que a multa rescisória desse pré-contrato seria de mais ou menos 15 milhões de reais para que o Vasco pudesse aí chegar, dar esse corte ali na canela do Botafogo e trazer o Alan do Vasco. Porém, óbvio que o Vasco não quer gastar, né? Óbvio que o Vasco quer trazer ele de graça para poder não ter que, né, desembolsar nenhum valor financeiramente aí, porque são valores altos. 15 milhões é uma grana bem forte. Então, provavelmente, no decorrer dos próximos dias, a gente deve ter aí mais negociações, mais reuniões e quem sabe o Alan convencendo o John Textor, convencendo o Botafogo a liberá-lo, né, a se transferir para o Vasco agora nessa janela. Imagina, 5 crias voltando para casa. Imagina você, Alan, Thales, Coutinho, Souza e Alex Teixeira. Eu ficaria muito feliz, para ser bem sincero, eu acho que seria sensacional, até pelo futebol que o Alan desempenha, né? O cara que já jogou em Udinese, já jogou na Inglaterra, seleção brasileira, não tem o que falar, né? O cara joga muita bola, jogou muito no Napoli, na Itália também. Ficaria muito contente se o Alan pudesse voltar juntamente com os outros crias aí para São Januário. E muita gente perguntando sobre anúncio oficial, quando vai acontecer do Coutinho, do Souza e do Alex Teixeira. Eu tô muito confiante que nesse final de semana, talvez no jogo contra o Botafogo no sábado, a gente possa ter essa apresentação, né? Lembrando que Souza e o Alex já estão aí tudo certinho, tempo de contrato, salário e tudo mais. O Coutinho só falta ali definir o tempo de contrato. Parece que o Vasco ofereceu 2 anos ou 2 anos e meio e o Coutinho quer 3 anos. Irmão, fecha 3 anos com o Coutinho, você tá louco? Coutinho é craque, por mim podia fechar até 4. Então essa é a situação do Coutinho, faltando apenas aí fechar tempo de contrato para que o anúncio oficial possa ser feito. E agora é aguardar, né? Agora é esperar, muito confiante aí que o Vasco vai vir forte nessa janela. O Pedrinho tá muito focado nessa reformulação. Teremos uma barca saindo, obviamente, jogadores como Serginho, Rossi, Zé Gabriel, todos esses podem estar de saída do clube, ainda não foi anunciado, para não quebrar o clima do grupo, né, que é um clima de recuperação, mas muito provavelmente teremos aí muitas saídas de jogador, até para o elenco não ficar muito inchado, né, até para não ficar um elenco ali com muitos atletas que acaba também atrapalhando no dia a dia do clube. Beleza, galera? Ó, antes de ir embora, não esquece, faz aquela doação no Pix aqui, ó, para dar moral pro canal e participar do sorteio. Qualquer valor ajuda. Se todo mundo que tá assistindo esse vídeo doar R$1, já é o suficiente pra gente bancar o canal até o final do ano. Então chega junto, R$1 aqui, ó, 5, 10 que você puder nesse Pix ou no QR Code. E não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal e bora pra cima, porque aqui, ó, aqui é Vasco. Valeu!